Você estava comentando das doenças crônicas e você falou sobre lúpus. A gente não tem tantas informações assim sobre lúpus, a não ser que tenha um caso na família, né? A gente tem mais informação por casos assim da mídia, como foi o exemplo da Selena Gomez, né? Que ela tem lúpus. Quem é Selena Gomez? Sabe quem é a Selena Não. Gomez? Uma ex-atriz e cantora da Disney. Hoje ela ainda é atriz. Você deve ter conhecido. Talvez se mostrar, você vai falar... Vai saber, Ela é muito famosa. Ela é bem famosa. famosa. E ela teve lúpus. Ela tem lúpus. Ela tem lúpus. Isso, mas acho que o dela entrou em remissão. Que legal. Como é que funciona essa parte de sintomas, tratamento? Não tem cura, mas tem como fazer a doença entrar em remissão? Como é que é o lúpus? No caso do lúpus, a gente tem uma doença que é autoimune. Então, tem uma célula específica no seu corpo, que é o linfócito B, e é a célula que produz os anticorpos. Então, quando você estava gripada com o vírus H1N1, ela era que produzia o anticorpo. Aliás, é uma coisa fascinante como o seu corpo tem a capacidade de gerar anticorpos contra qualquer coisa, dado que ele tem o estímulo correto. E ele pode nem conhecer. Por exemplo, você não conhecia o vírus da gripe e aí você faz um anticorpo para o vírus da gripe. Incrível. E aí, um belo dia, essa célula, ela perde, assim, o controle, entendeu? E ela começa a reagir contra coisas que são próprias, que a gente chama, assim, de self. E você gera auto-anticorpos contra estruturas que são suas. Então, ela vai começar a reagir com várias partes do corpo. Acontece que no lúpus, uma das estruturas que a gente fala é, assim, DNA de dupla hélice, por exemplo. Então, o DNA da célula. Tem DNA em muitas células. Então, o lúpus, ele tem várias manifestações. Por isso que o pessoal que via a série do House, via ele falando assim, pode ser lúpus, nunca é lúpus. Porque sinais e sintomas são múltiplos. Cai cabelo, cansaço, dá dor nas juntas, aparece lesão na pele. As lesões podem ser de um tipo, podem ser de outro. Pode juntar água no coração, pode juntar água no pulmão, pode dar problema no pulmão, pode dar problema no intestino. São várias as manifestações. Então, o que a gente vê? Que a gente tem uma resposta imune que está exacerbadaça. Então, eu vou pegar esse sistema imune e vou tentar trazê-lo para próximo da normalidade. Como que a gente faz isso daí? Com medicamentos que são imunossupressores. O que muda é a questão, assim, da agressividade desse tratamento. Então, a gente coloca agressividade, mas é o sentido, assim, qual é a dose que eu vou precisar usar? Eu vou precisar usar uma dose muito alta, muito imunossupressora, eu vou precisar combinar medicamento. Porque o lúpus, uma das manifestações que a gente tem mais receio no paciente com lúpus é o seguinte: existem vários tipos de lúpus, tá? Mas aquela pessoa que a gente fala que tem o lúpus sistêmico no corpo todo, ele pode ter problema no rim. Entendi. E aí é aquela coisa, vai perdendo a função do rim, precisa ir para transplante. Só que você só consegue ir para o transplante se seu lúpus estiver controlado. Então a gente usa o tratamento para tentar controlar e a gente monitora o paciente, tanto conversando com ele, tanto com exames laboratoriais, para ver como é que está o lúpus em atividade dele. E existem muitos pacientes que conseguem controlar, que conseguem entrar em remissão, e existem os casos complexos que fogem à regra, mas sem dar spoilers assim para as pessoas, a gente está chegando lá. Então, a gente está chegando muito perto de ter uma compreensão e de fazer tratamentos que são extremamente assim, elegantes do ponto de vista científico, seguros e eficazes. A dificuldade é chegar ao tratamento certo para o paciente certo e todo mundo ter acesso para isso. Inovação na medicina custa. É muito caro fazer ciência, mas assim, horrores de caro. E é uma coisa que realmente o governo não tem assim como bancar grandes pesquisas em relação a isso. Por isso que é uma atividade que acaba tendo a indústria farmacêutica participando junto com as universidades, junto com os pesquisadores, junto com os médicos, junto com os pacientes. É aquela união que faz a força e que traz assim esse tipo. Mas a gente está chegando bem perto assim de tratamentos muito legais. Você estava falando sobre a agressividade do tratamento, Isso. né? Ela tem mais a ver com, por exemplo, você falou que no rim seria pior, certo? Tem a ver com nesse lugar é pior, então é mais agressivo? Ou pode ser no rim mais leve e sei lá, no coração mais forte? Isso, exatamente. Pode em qualquer lugar pegar mais leve ou mais fraco, é isso? Exatamente. E isso daí é uma predisposição do próprio paciente. Então, os tratamentos, como a gente comentou, eles têm efeitos colaterais. Às vezes tem uma medicação que, a longo prazo, ela pode estar associada a uma piora da função do rim.
Tem outras medicações que quando a gente usa doses muito altas, ela pode fazer um problema, por exemplo, na função do pulmão do paciente ou na função do coração. Só que tudo que o médico vai fazer é pesar o quê? Risco-benefício. Então, o que é melhor ali naquele momento? Eu diminuir a progressão da doença, salvar esse rim da pessoa, e aí eu conseguir descalonar o tratamento, reduzir a dose, passar para um tratamento que tenha menos efeitos colaterais, ou, por exemplo, eu vou achar que o remédio vai ser muito forte. A gente não pensa em termos assim, eu usei a palavra agressivo só para contextualizar, mesmo que é fácil, mas o que a gente mais pensa é assim, é risco-benefício. Qual que é a segurança que a gente tem que levar em conta frente à situação do paciente? É que nem, por exemplo, vou dar uma situação hipotética que é extremamente esdrúxula. Fazer uma cirurgia não é arriscado, mas, poxa, se o paciente trombou aqui, bateu, furou o pulmão com uma costela, eu não tenho que ir lá costurar e arrumar? Pô, então eu vou dar anestesia nele, vou abrir aqui, costurar aquilo ali tudo e salvar a vida dele. É um risco, mas é um risco que qual que é o risco de eu não fazer alguma coisa pelo paciente? Sim. É isso que a gente sempre pesa. Sim. A minha mãe está encerrando agora um tratamento de lúpus, que entrou em remissão, graças a Deus. E aí ótimo. Ela saiu das aplicações para os remédios orais. Ótimo. Já está nesse ponto. Mas assusta a gente, né? Assusta. Assusta, porque é um tratamento, é químio, é pesado, enfim, a gente fica ali, a gente fica, de fato, tenso, né? Todo mundo tenso, acompanhando todos os meses o resultado dos exames. Tá, bati de novo, né? Eu tô querendo desconectar isso aqui. Todos os meses acompanhando como tá indo e tal, mas é o que você falou, assim, ainda bem que hoje a gente já tem esse conhecimento, né? De que é possível, de que dá para fazer, enfim, e que a gente já tem exames o suficiente para achar e tratamento o suficiente para conseguir controlar e... A coisa que sempre faz diferença é que a gente tem médicos que vão conseguir diagnosticar. O exame, ele vem depois que você tem uma suspeita clínica, porque o exame pode dar negativo. Então, a gente sempre tenta complementar. Agora, essa questão dos tratamentos mesmo é uma coisa que, assim, você imagina. Eu trato uma doença muito grave, que chama hidradenitis supurativa. O primeiro tratamento para ela, de fato, escrito na bula, assim, ó, trata hidradenitis supurativa, foi lá por volta de 2012, que saiu. O que é isso? Desculpa. Essa doença, ela é uma doença que lembra os pacientes como furúnculo de repetição. Então, parecem vários furúnculos de repetição que acontecem debaixo da axila, na região inguinal. As mulheres podem confundir muito com foliculite no bumbum de repetição, só que parecem umas foliculites muito grandes, uns nódulos que nada resolve. Se você tem furúnculo de repetição debaixo do braço ou da sua virilha, por favor, vá no seu médico dermatologista e pergunte se você pode ter hidradenitis supurativa. E aí, o que acontece? O primeiro tratamento saiu por volta lá de 2012. O segundo saiu ano passado. Foram 10 anos entre um tratamento e outro. Quantos meses entre o segundo e o terceiro? 6 meses. Então, olha como o nosso entendimento da doença permite que a gente tenha mais opções terapêuticas. Quanto mais a gente trata, mais a gente entende, mais a gente pesquisa, mais a gente vai tendo ideia. É que esse processo, ele é um processo que é lento, depende da inspiração, depende da ideia, depende do projeto científico, depende dos modelos animais, depende da gente conseguir fazer ciência. Sim. Agora, com esses processos de inteligência artificial generativa, de outros modelos matemáticos, como redes neurais, o que vai acontecer? A gente vai ter uma capacidade muito grande de análise de dados. Então, já tem, por exemplo, se eu tenho um monte de dado, eu tenho que pensar assim, é que nem petróleo. Tem gasolina, vaselina, diesel, só que eu tenho que tirar aquilo de lá, eu tenho que extrair. A gente hoje tem uma quantidade enorme de dado. Você gera muito dado todo dia a respeito da sua saúde, de quem você é. Se a gente sabe analisar e extrair as informações, a gente consegue fazer coisas incríveis assim na medicina, porque tem uma capacidade de analisar em conjunto esses dados muito maior do que a nossa. Então, por exemplo, hoje, você pode colocar lá, você tem grandes algoritmos que olham e falam assim, ei, humanos, vocês já pensaram em testar esse remédio para alguma outra coisa? Porque aqui, ó, eu olhei e existe uma probabilidade. Durante a pandemia da Covid-19, a gente teve um remédio que a gente usa para a artrite reumatoide, para dermatite atópica, que ele foi descoberto que podia ser eficaz contra a Covid-19 justamente por conta disso.
Olha, que doideira. Doideira. Essa coisa de usar um tipo de remédio para uma coisa que você não espera, eu acabei até, eu não gosto de ficar expondo o que eu uso de remédio, mas eu tive uma crise de enxaqueca esse ano, e aí o meu neuro me recomendou antipsicótico. Eu tive que tratar com antipsicótico, porque pela ação que ele faz dentro do cérebro e tudo mais, e aí depois tive que fazer o desmame, mas tratar dor de cabeça, Exatamente. cefaleia com antipsicótico. O momento você teve uma crise extensa, né? Que Sim. não estava resolvendo, talvez, com tratamento remédios convencional. Exatamente. É. Mas daí depois ele me passou um combo e foi passando. Ai, que bom.